vocês estão? Como é que vocês amanheceram hoje? Que todo mundo esteja bem, todo mundo em paz. Vamos para mais uma aula da semana, hoje terça-feira. E aí a nossa aula hoje vai ser de matemática, que vocês vão estar pegando o livro de vocês e vocês vão estar abrindo na página 71. E aí nós vamos estar tratando sobre multiplicação de frações. Vocês lembram que nós vimos na aula anterior de matemática, nós vimos adição e subtração de fração, não é isso? Vocês aprenderam como é que faz. Com os denominadores iguais, a gente repete os numeradores. E no caso da subtração ou da adição, se for subtração, você subtrai os numeradores. Se for adição, você soma os numeradores e repete os denominadores. Com denominadores diferentes, você vai tirar o quê? Um MMC desses denominadores, a chegar a um denominador comum, e aí depois você resolve. E aí, hoje nós vamos ver multiplicação de fração, na página 71 do livro de vocês. E aí nós temos aí, eu trago para vocês e vou explicar para vocês. No livro de vocês tem bem assim, tem a seguinte informação. Podemos encontrar duas situações para multiplicar frações. Então, para multiplicar frações, a gente vai usar de duas formas. Podemos encontrar de duas formas para realizar essa multiplicação da fração. Fração por fração ou fração por inteiro. A primeira parte, certo? Eu tenho aqui, olha, fração, tenho aqui, botei uma canetinha, eu sei que não está saindo retinho. Fração por fração ou fração por inteiro. Vamos ver a primeira parte, que é fração por fração, e depois a gente vê como é que faz fração por inteiro. Lembra, né, número inteiro, como é que vai ficar, né, a fração inteira, que é número mais ou menos aquela que a gente aprendeu sobre número misto, né, que é o número inteiro mais a fração. Então, vai ser mais ou menos desse jeito. Para multiplicar aqui, então, estou aqui, olha, para multiplicar... Ai, só um instante. Para multiplicar, ali não vai sair, depois eu apago. Para multiplicar fração por fração, multiplica-se o numerador por numerador, denominador pelo denominador. Então, para a gente multiplicar fração por fração, duas frações, tá lá as duas frações, né, para vocês resolverem. Aí aqui no caso, tem aqui, as duas frações é essa, 2/3, que vocês vão multiplicar o sinal de vezes aqui por 4/3. Então, o que é que vai acontecer? Vai multiplicar numerador por numerador, numerador por numerador, que 2 vezes 4 vai dar 8, e denominador por denominador, que 3 vezes 3 é quem? 9. Então, fração por fração vai ser dessa seguinte forma, vai ser bem fácil. Eu multiplico, né, o numerador pelo numerador, que é 2 vezes 4, 8, e o denominador pelo denominador. Essa é a primeira parte, é a primeira forma que a gente multiplica, fração por fração, ok? Então, essa é bem fácil, né? Não tenho que, né? Não entendeu, não. Então, vamos voltar. Fração por fração, eu tenho duas frações dispostas aí para a gente resolver. Então, eu quero multiplicar. A primeira fração é 2/3, a segunda fração é 4/3. Se eu quero multiplicar 2/3 por 4/3, eu vou multiplicar numerador pelo numerador, que vai dar 8, porque 4 vezes 2 é 8, e denominador por denominador, que 3 vezes 3 é 9. Então, eu tenho aqui o quê? 8/9, ok? Essa é a primeira parte, que é duas formas de multiplicar a fração. Aí, ainda continuando, né, fração por fração, e aí tem assim a seguinte observação. Se em uma multiplicação de fração, percebemos que o numerador de uma fração tem um divisor comum com o denominador da outra. Então, aqui, ó, ele está dizendo que, se nós percebermos que em uma fração, eu tenho esse numerador aqui, que é 4, ele está dizendo isso. Se percebermos que em uma fração nós temos um numerador comum, que é o denominador da outra fração, ele quis dizer isso. Se percebermos, ele está dizendo aqui, se percebermos que o numerador, que é isso aqui que ele falou, isso aqui, de uma fração
tem um divisor comum do numerador da outra fração. Então, aqui, ó, o 4, não é isso? O 4, ele tem um divisor comum que o quê? Que o outro 4, que o outro denominador da outra fração. O que é que vai acontecer? Ele, ou vice-versa, né? Ou vice-versa, poderia ser o quê? O 7 por 3, né? Ou vice-versa. Podemos aplicar a técnica de cancelamento, efetuando assim as frações já na forma irredutível. Então, eu vou transformar essa fração aqui de forma irredutível. Se eu pegar esse meu 4 aqui, não é isso? Vejam aí no livro de vocês, eu tenho o quê? O 4 vai ser dividido por quem? Vai ter o quê? 4, um denominador comum. 4 dividido por 4, eu vou ter quem? Eu vou ter aqui o meu número 1. O 4 dividido por 4, eu tenho o número 1. Eu sei que esse 1 não está muito lá, essas coisas todas. Esse 4 dividido por 4, eu tenho o número 1. Certo? Então, a minha fração, ela se tornou irredutível aqui. Ela vai ficar o quê? 3 sétimos. É isso aqui. Certo? Ou pelo denominador comum. Pelo denominador comum, eu descubro qual é a minha fração, qual é o meu número aqui, qual é o meu número aqui, que vai ser o 4, pelo denominador comum. Só que a gente não precisa nem ir para o denominador comum. Se eu tenho 4 vezes 3, eu vou ter quem? 12. Olha, esse 4 aqui vezes 3 é igual a quem? A 12. O 7 vezes 4 é igual a quem? A 28. Denominador comum entre 12 e 28 é quem? O 4, que seria o quê? Esse 4 aqui que eu circulei. Ok? Mas a gente vai já pela forma mais simples, que eu posso pegar o quê? O divisor, na verdade, denominador comum não, gente, desculpa, o divisor comum, viu? Divisor comum. Eu posso pegar esse divisor aqui comum, que é o 4, que é o numerador 4, pelo denominador 4, e já fazer o quê? 4 dividido por 4, eu vou ter quem? Eu vou ter 1 aqui, olha. E a minha fração, ela se torna irredutível já aqui. E aí vocês vão ver mais lá na frente o quê? Que aí tem, note-se que os números em destaque têm um divisor comum. Qual é o divisor comum? O próprio 4, não é isso? O divisor comum é o próprio 4. Então, podemos simplificar as frações antes mesmo de operar. Então, antes de operar, eu já simplifico aqui, que foi o que aconteceu lá na frente. Eu dividi aquele 4, que foi o divisor comum, certo? Recapitulando, não denominador, que eu falei denominador é divisor comum. Então, eu simplifico que eu vou ter 1. Então, 1 vezes 3, eu tenho quem? 3. 7 vezes 1, eu tenho quem? 7. Voltando aqui, deu a mesma fração aqui, 3 sétimos deu. Então, eu já transformei aquela na forma irredutível, certo? Que aí eu posso encontrar o divisor comum. Eu posso encontrar o divisor comum fazendo a multiplicação de 4 vezes 3 dá 12, 7 vezes 4, 28. Qual é o divisor comum desses dois aqui? É 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1, né? Então, eu coloco 1 no numerador e 1 no denominador, porque eu tenho que resolver a minha multiplicação. Então, resolvendo aqui a minha multiplicação, lembra que lá eu circulei e fiz a divisão dos números que eles têm os denominadores comuns. Então, eu tenho 1 vezes 3 é quem? 3. 7 vezes 1 eu tenho quem? 7. Então, eu encontrei a minha fração da multiplicação. Ok? Espero que tenha dado para entender essa de fração por fração. E, por último, né, para multiplicar inteiro, vocês lembram quanto é uma fração inteira, né? Aí, o que é que vai acontecer? É só repetir o denominador e multiplicar o inteiro pelo denominador. Ou, desculpa, aqui é denominador não. Multiplicar o inteiro, aqui é numerador, viu, gente? Oi, eu errei aqui. Multiplicar. Deixa eu ver se eu acho a borracha. Acho que aqui é a borracha. Ai, não. Deixa eu só voltar. Não tô achando a borracha. Mas sim, mas então, aqui não é denominador. Aqui é numerador, certo? Desculpa. Isso aqui é numerador. Isso aqui é numerador. Deixa eu só digitar aqui. Numerador. Certo? Essa palavrinha aqui é numerador. Ok? Então, é só eu pegar repito quem? Eu repito o meu denominador aqui,
quem é meu denominador aqui é 7, e multiplico o meu numerador, meu número inteiro, pelo meu numerador, quem é 3 vezes 3, 9. Isso é a fração com número inteiro. Então, para multiplicar inteiro por uma fração, é só repetir o denominador. Eu repito o meu denominador e multiplico o meu parte inteira pelo meu numerador, que vai dar quem? 9. E aí eu finalizo. Bem simples, né? Multiplicação é algo bem simples. Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. E aí amanhã a gente volta. E aí vocês respondem a atividade de vocês na página 71 e 72 do livro de matemática, ok? Tá bem simples. E qualquer dúvida vocês me chamem, que aí eu ajudo vocês. Mas tá bem simples mesmo. A primeira questão tá bem simples. É só repetir o denominador e multiplicar a parte inteira pelo numerador. A segunda, você vai fazer o quê? Vai tirar o divisor comum desses números aí, se tiver um divisor comum. E aí vocês respondem, mas qualquer dúvida vocês me chamam. Beijos e até amanhã.